Eu não vou colocar essa introdução aqui em pormenores, né? Eu acho que nem cabe aqui no nosso... bem aquele título que eu deixei ali, vai ser bem o que a gente vai fazer, é bem o que eu vou tentar fazer aqui, tá? Que é um passeio aí pela mitologia e por algumas coisas importantes da gente saber da mitologia e também, é claro, para a gente se interessar mais por isso. Mas se interessar, não só se interessar, a partir daqui eu vou começar a ler mitos e coisas assim. Não, não é para acumular conhecimentos aí, quaisquer de mitos, mas é para a gente compreender. Na verdade não serve para nada, tá? Essa é a verdade. Então, se perguntar para vocês assim, a primeira coisa, para que serve a mitologia? Não serve para nada, tá? Para que serve história? Para que serve? Não serve para nada. Tá? Diretamente não serve para nada, indiretamente pode servir para tudo. Essa que é a realidade aí da mitologia, ou a gente pode dizer isso de uma língua também. Para que serve tu aprender uma língua antiga que ninguém mais usa, que já tem tradução? Não serve para nada. Mas indiretamente serve para tudo, pode servir para tudo que a gente queira fazer e em algum momento ela vai de graça nos oferecer algo para aquilo que a gente for fazer. Tá? Essa é a ideia, né? E isso casa um pouco com essa ideia do Jung, de que ele defendia a mitologia como um plano de fundo da imaginação dos seus discípulos. Ou seja, vocês têm que consumir bastante mitologia, por quê? Olha, quando vocês estiverem lá ouvindo a história dos pacientes de vocês, né, até aí eles ficavam, né, aquelas histórias, né? Tá. Quando vocês estiverem ouvindo as histórias dos pacientes de vocês vão compreender para que vocês estudaram mitologia. Ótimo. Então, certa vez está lá a pessoa contando o sonho dela, em que ela fugia e parecia ter um observador, parecia ter alguém, né, um monstro horrível atrás dela, algo que ela não sabia o que era, e aquele discípulo que tivesse lido, por exemplo, a história de Io, que foi uma das primeiras, teria sido uma das primeiras princesas raptadas das histórias gregas, né? Quando ele tivesse lido, ele... entendi. Isso é conhecido. Isso é conhecido da história, né, dos homens. Isso é conhecido dos homens. Tá? Essa fuga, esse medo é conhecido entre os homens e, ao que parece aqui, essa paciente ou essa pessoa se descreve quase como essa personagem Io, que foge aqui, que teria sido raptada e depois empreende ali uma enorme fuga ao longo do tempo, porque ela foge da esposa do Zeus, do Deus, olha só, já disse qual é o Deus, né? Mas do Deus que a levou para o matrimônio, né? Para o matrimônio, e no fim das contas a esposa desse Deus, a própria Hera, é que corre atrás dela com diversas ferramentas, lança a mão da ajuda de monstros para persegui-la, enfim. Então, esses episódios da mitologia, eles vão ficar lá guardados numa certa região lá da nossa mente que talvez a gente conheça, talvez a gente nunca conheça, né? Então, eles ficam por lá, esperando o momento deles aparecerem para nos ajudar em algum momento, né? Para nos dar uma certa imagem das coisas. Então, eu vou falar um pouco, eu tenho... o Lucas também tem, tá? Isso que eu vou dizer, experiência com essa coisa de design, né? Por quem não sabe agora, graças a Deus, por causa do coronavírus, a faculdade parou e não tem nem aula EAD, então eu posso estudar o que eu quero, né? Mas eu já estou há mais de 10, acho que vai fazer 10 anos por aí que eu estou estudando, estou terminando a faculdade de design de produto, que eu parei para fazer isso que eu faço hoje, né? Praticamente assim, fui trancando e não sei o que, mas já que tem que terminar, a gente vai terminar. Só que, então, eu vou terminar essa faculdade e eu tenho uma boa experiência do que eu aprendi com esse negócio de design, e vocês vão entender como eu linko aqui, como eu faço um link disso, tá? Dessa experiência hoje que nós temos com os mitos, tá? Com a mitologia, com as histórias. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que mitos, tá? É uma palavra grega, que significa história, historinha, tá? Ou história.
como a gente tinha, né, quando a gente já teve na língua portuguesa, tá? História. Eram histórias ou histórias, eram narrativas, tá? Mythos significa qualquer narrativa. Então, mas é claro, lembrando que naquela época não existiria uma narrativa. O que está acontecendo? A porta. Não existia naquela época, tá? A gente vai ver aí que até o século IV, mais ou menos, século V, IV antes de Cristo, a gente não ia ver uma tentativa de resgatar os fatos de umas, né, ou como a gente pode dizer, não existiria nenhum historiador, alguém que pudesse compilar os fatos de, enfim, de uma gens, por exemplo, de uma família, ou mesmo da história de um povo. Então ninguém ainda fazia esse trabalho rigoroso de, né, unir todos os fatos que se tinham, todas as histórias que existissem lá daquela família importante, daquela família aristocrática ou daqueles artesãos, por exemplo. Isso é uma coisa bastante recente, tá? E vai ficando com um rigor cada vez pior, né? E a tentativa do rigor vai ficando quase que escrupulosa depois. Mas não vamos entrar, vamos voltar agora para 400 aí a.C., 500 a.C. O que a gente tem aí? Nós temos uma série de narrativas, muitas narrativas espalhadas entre as pessoas. Então tudo era, a vida das pessoas não tinha essas figuras, né? Existia a arte, por exemplo, em vasos, existia a arte nos túmulos, existia a arte das paredes, dos prédios importantes, a gente sabe que existia, mas as ilustrações não eram como hoje, né? Hoje a gente tem coisas, assim, belezas, por exemplo, cinematográficas que se sobrepõem a esse tipo de... se sobrepõem às histórias que nós ouvimos hoje, tá? Isso é uma coisa muito importante. E, como eu estava falando daquele negócio do design... a gente está falando de desenhar produtos ou desenhar, por exemplo, logos, desenhar uma logomarca, um logotipo, aquela briga da logomarca e do logotipo. Eu nunca sei, ainda não sei, não lembro mais, né? Já estou confuso o que é logomarca e logotipo. O Lucas já se contorceu. Mas acontece que essa, não só no design, mas na publicidade a gente vai ver qual é a missão da publicidade com uma propaganda de 1 minuto. Né? 1 minuto é muito, né? As propagandas elas têm normalmente 15 segundos, às vezes 17 segundos, 20 segundos. Mas a missão das propagandas é justamente a missão delas é justamente colocar na nossa cabeça um pequeno mito, uma pequena historinha, tá? E essas histórias, elas não têm, essa é a parte importante aqui do que eu vou dizer, essas histórias, elas não têm ali nenhuma justificativa, elas não têm ali nem uma ordem lógica impressas nelas. Ou seja, ninguém está ali argumentando em favor delas nesse momento. A história simplesmente acontece. Tá? Então nós vamos notar que boa parte da nossa vida, boa parte de tudo que a gente consome são coisas que simplesmente acontecem. Elas simplesmente acontecem e elas não dão explicação. O mito é isso aí. O mito é uma coisa que pode ser só na nossa imaginação, pode ser só dentro do nosso imaginário, da nossa experiência pessoal. Nós ouvimos aquele mito, ele simplesmente aconteceu. Nós sonhamos e quando a gente acorda, a gente diz assim, mas que inferno de sonho, por que aconteceu isso? Por que eu tive que sonhar com isso? Ou acorda feliz, nossa, sonhei com uma coisa fantástica. No meio era meio louco, né? Meio esquisito, mas assim, depois eu pensei, olha, eu quero sonhar de novo com um negócio desse, eu quero voar de novo em algum lugar e tudo. Enfim, a gente sempre tem essas cenas, né, essas histórias que elas acontecem, não dão explicação, e nós temos o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é assim, tudo é explicado e tudo é justificado para chegar até um fim, né? Isso é outra coisa.
Quando nós estamos falando, por exemplo, de oratória, retórica, quando nós estamos falando, por exemplo, sobre a lógica, quando nós estamos ali montando um discurso em defesa de algo que ainda não, por exemplo, um discurso técnico em defesa de algo, ou seja, nós estamos dissolvendo objeções, por exemplo, ali nós estamos imprimindo um discurso, uma narrativa de outra natureza. Boa noite, Graça. Tudo bem? Nós estamos ali vendo um discurso de outra natureza. Então nós vemos aqui essas duas faces, tá? Nós podemos falar em duas faces do espírito. Uma nós chamamos de mitos e a outra nós chamamos de logos, certo? Isso é muito importante. A nossa vida é praticamente dividida nessas duas coisas aqui. A nossa vida interior, ela tem essas duas faces. Então seriam duas moedas, tá? Seriam duas moedas, não, a cara e a coroa, as duas partes da moeda. E nós podemos pensar aqui, por exemplo, no deus Janus. Quem era o deus Janus? Ele ficava, se não me engano, ele ficava na porta. Ele era o deus, um dos primeiros deuses, um dos primeiros cultos entre os romanos, né? Um dos primeiros deuses cultuados, e uma face olhava para frente ou para o futuro, e a outra olhava para o passado e para trás, né? Então nós temos sempre nós vamos ver também aí essas imagens de uma certa dualidade aqui, tá? Então, olha só, a gente... Só posso te perguntar para poder seguir, como é que tu define logos na tua explanação? Logos aqui, eu diria que é o tipo de... Eu estou falando de logos como discurso, né? Como se nós formos falar assim, logos contrapondo ao mitos, nós estamos falando aqui de algo que nos mostra todas as partes e nos mostra as objeções, nos dissolve as contradições, por exemplo, para que nós entendamos uma certa verdade que não pode mais ser reduzida, tá? O logos ele está nessa função de nos mostrar algo com uma certa clareza técnica a qual não possa ser reduzida, né? E enquanto o mitos não. Mitos aqui é a parte da nossa vida que simplesmente acontece, tá? Então, uma outra coisa aqui importante é assim, nós não vivemos sem os dois. Não existe uma vida sem ou o mitos ou o logos. Não existe isso, tá? Ou seja, todo mundo que possa dizer, não, mas a minha vida não tem lugar para imprecisões, não tem lugar para para histórias sem a razão, né? Ou seja, fazer aquele contrário entre a razão e o sentimento. A minha vida não tem lugar para essas coisas. Mentira, porque nem tem tempo para isso. Ninguém tem tempo para reduzir a sua vida a um tratado de... Tá? Pelo contrário, quanto mais os filósofos escreviam tratados sobre as coisas, mais eles consumiam das duas coisas, do mitos e do logos, mais eles tinham muito bem claro quando eles viviam um e outro. Né? Então, olha só, se Deus... Agora um argumento para católicos aqui, né? Uma outra coisa importante, se Deus quisesse... Tá? Se Deus quisesse que fosse tudo, que chegasse lá de cima do céu, né? Que Jesus estivesse trazendo um catecismo pronto, tá? Ele, né? Ou uma história ali pronta nos seus detalhes perfeitos, ele teria chamado o primeiro discípulo assim, bom, a partir de agora eu vou te ensinar a fazer um pergaminho e tu vai escrever tudo o que acontecer. E vamos fazer a Bíblia desde agora já, né? Começa agora, o que eu estou fazendo? Estou te contando, já escreve isso, entendeu? Não tem isso. Deus veio e a sua vida é o chamado mito verdadeiro. Então a vida de Deus na Terra, como homem também, é chamado mito verdadeiro. É um mito, é uma narrativa. É real? Acontece que essa é real. As outras não são. As outras podem até não ser, pode ser tudo só invenção. Né? Pode ser que Zeus não tenha sido nenhum demônio. O que eu duvido, né? Eu acho que era algum demônio lá. Mas ele pode não ter sido nenhum demônio. Pode ter sido só invenção, mas tá lá, é um mito. Então, é um mito Bolsonaro, não, tá?
Então o que acontece? Esse é verdadeiro, esse é outro mito verdadeiro, né? Ele é o mito, ele não precisa nem de narrativa, ele é. A presença dele, né, irradia. Ele tem que processar o pessoal sério. Não, tô brincando, vou começar a falar disso agora. Mas então a gente estava falando aqui, tá, sobre essas duas faces, e eu já aproveitei para contar um pouquinho de como a gente encaixa aí essas histórias. Então, agora nós vamos voltar um pouquinho, tá? Lá um pouquinho, tá? Só alguns séculos, em 2000 a.C. O que acontece? O que acontece? Como é? A gente pode pensar, olha só que interessante, a origem da literatura é mítica. Tá? Eu vou voltar lá e depois eu volto naquela parte que a gente conversava sobre a publicidade, né? Os mitos modernos, como a gente falava antes. Então, o que acontece? A própria origem da literatura é um mito. Como nós podemos saber o que aconteceu há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás? Bom, os egípcios tinham muitos registros, por exemplo. Tá? Então, o que se encontra nas pirâmides, se sabe lá que as pirâmides são se sabe até uma data bem precisa, que é cerca de 2.700 anos antes de Cristo, e quando nós pegamos lá as paredes, estão lá as narrativas, e se decifrar aquela escrita, se lê ali exatamente o que aqueles escribas quiseram registrar, né, eram histórias da nobreza, histórias do faraó, heroísmos, etc, 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 até escritos filosóficos e tal. Mas a maior parte do início da literatura, ele é mítico, ele não tem a gente não consegue dizer como exatamente foi isso. Então, o primeiro mito do qual a gente pode falar aqui é o mito de Homero. Aí vocês vão dizer, eu conheço, é a Ilíada. Não, o mito de Homero é o próprio Homero. O mito de Homero, a gente nem sabe se foi Homero que escreveu a Ilíada como a gente recebe hoje. Não, mas como assim? Então, não, se sabe que ele escreveu, né, se deduz que ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, mas alguns até ficam pensando, não, mas o estilo da Odisseia é completamente diferente, não sei o que. Não importa, porque até o fato de dizer que foi Homero e depois dizer quem é Homero, isso é mitológico. Tá? Isso é uma explicação mitológica. Por quê? Porque isso vai ligar Homero, né, vai ligar a nossa imaginação a algo que talvez não tenha acontecido não tenha sido nada a ver com isso que a gente pode imaginar hoje. Né? Então, mas nós estamos ligando a nossa imaginação lá, num tempo remoto. E aí se dizia que Homero era um cantor cego. Um cantor cego que passava de cidade em cidade e de cidade em cidade ele ia cantando a Ilíada, ia cantando a Odisseia, e aquilo se tornava um rito cada vez mais robusto, tá? E ao que se diz também, quem vai dizer depois é o próprio Heródoto, aquele que teria sido o primeiro dos historiadores, ele vai dizer que Homero foi um dos 2 poetas que deu nome aos deuses. Mas o que Homero teria feito exatamente nessa época, né? Então a gente pode pensar, tá? Homero, na verdade, teria escrito ou teria deixado essa poesia em 800 a.C. e as coisas teriam acontecido mais ou menos teria sido no período entre 1200 e 800 a.C. teriam acontecido os fatos que dão origem a Ilíada, né, e a Odisseia. Antes ainda, nós temos os outros mitos mais antigos ainda, que vêm de um povo cretense que ninguém sabe realmente qual era a língua desse povo. Ninguém sabe se eles não eram descendentes dos egípcios, se a língua deles não era egípcia. Ninguém sabe como que essa coisa exatamente começou. Agora, se sabe que Homero já trata ali de
ele já é um Edo, nós chamamos, né? Um Edo, um poeta que canta nas origens da literatura, tá? E esse Edo ele passa de reinado em reinado, né? E lá ele é como se fosse um teatro, esses circos ambulantes, né? Que nós vemos em filme, o arquétipo dessa carroça que anda lá com as marionetes ambulantes e tal. Homero... Teatro Mambembe. Como é o nome? Mambembe. Teatro Mambembe. Itinerante. Eu vou ver exatamente, eu não sei se é Mambembe ou Mambembe. Certo. Bembe. Mambembe. Tá. Enfim, é esse arquétipo da apresentação ambulante. Então Homero, isso é interessante. Ali, sobre a época de Homero, se deduz, por exemplo, que quem tivesse uma cama com os pés desenhados, por exemplo, ali esculpidos, tinha um luxo, tinha ou uma cadeira com espaldar. Aquilo ali era uma cadeira com braços, né? Aquilo era um luxo da nobreza, assim, de pessoas muito nobres, ou seja, era uma coisa bem tribal, assim. A gente pode imaginar aí uma vida bem bem remota aí, de uma época remota mesmo, tá? Mas a ideia aqui em falar de Homero é que Homero já pega, ele passa de, talvez o mito de Homero nos diga algo também sobre a vida desses gregos, e uma das coisas principais é que ele teria passado de cidade em cidade, né? Talvez com seus amigos que o ajudassem, tudo, um poeta cego passando de cidade em cidade, e em cada cidade ele era hospedado. Isso era uma das duas leis aí dos gregos, tá? Ele se hospedava com alguém que fosse mais ou menos da classe social dele. Ele também se tornou um nobre fazendo isso, né? Ele também se tornou uma pessoa digna de um reconhecimento fazendo isso, e ganhou dinheiro fazendo isso, muito dinheiro na época, né? Dinheiro que na verdade era outra coisa, eles davam, sei lá, carne para ele, né? Então não se sabe exatamente que tipo de trocas poderiam ocorrer ali na situação de Homero, enfim. Mas tudo isso entra no campo da especulação. Agora, o que nós precisamos entender é que talvez ele fosse ali de cidade em cidade, e ele era hospedado, e hospedado ele começava a conversar com as pessoas. Tudo bem, quem são vocês, que família é? E aí o pai da família depois conta ele, a minha família tem mais de não sei quantos anos, e o fulano de tal fez isso, meu avô que era... E ele ouve essas histórias das famílias, ótimo, perfeito, quero ouvir mais, me conta mais. É isso que ele fazia, tá? Então ele colhia a história dessas famílias, colhia a história das pessoas, e de preferência as mais interessantes, os fatos heróicos, e lá também colhia o tipo de culto que cada um faria em cada pequena cidadezinha grega, e ele acumulava isso para si, e isso, no caso, foi a semente, né? A semente do que talvez tivesse sido depois a Ilíada e a Odisseia, no seu formato máximo e de estilo máximo, né? Ou seja, até hoje se acha uma atitude ousada de Virgílio ter dito que superaria Homero com a Eneida, por exemplo. Tá? Isso é uma das coisas que até hoje é chocante na literatura. Ele quis superar Homero. Tá? Mas, e quando vai se analisar o estilo de Homero, se vê que aquilo ali parecia assim, algo muito refeito. Né? Então esse que é um dos segredos aí dessa poesia. Não era simplesmente ele escolheu perfeitamente ali cada palavra. Não, talvez ele tenha refeito várias vezes, né? Então talvez quem ouviu uma história num momento fosse ouvir do próprio Homero, da boca do próprio poeta, outra história depois de alguns anos, tá? Então esse é o primeiro mito que a gente vai conhecer, é o mito de Homero, um poeta cego que cantava as histórias mais fantásticas e cantava algo da realidade, tá? E cantava também
aquilo que viria a ser a própria dita, né, o correspondente da Bíblia grega, da Bíblia para os cultos gregos, tá? Então ele contava lá nas histórias, nós vemos as hecatombes, nós vemos os heróis prestando culto aos deuses e os deuses ligados profundamente à vida desses heróis, e também lá no catálogo das naus era possível da gente ver Homero talvez dizendo assim: e o rei fulano que está aqui na minha frente, o rei João que é da família da nau dos Atridas também, e não, sabe? Então ele ia lá e dizia, né, e ligava a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo lá a origem dos heróis, né, lá na origem dos deuses. Isso que é, né, parece uma coisa meio... É bem aquele negócio do... Não sei quem já viu aí o filme O Palhaço, do Selton Mello, tem bem isso ali. É bem esse arquétipo, né? O circo ambulante, e ele coloca o prefeito na primeira cadeira e diz assim: esse prefeito que vem das Índias orientais, ocidentais e não sei o que. Ele inventa lá a história do prefeito e vai longe, né? Elogia ele. E ele tem a mais formosa das donzelas, que é a senhora Daniela, e não sei o que. E vai continua assim nessas ligações, nisso que aproxima o povo da história que ele está contando. Tá? Então aquele catálogo lá podia ser ali uma tentativa também. Tá? Então a gente não pode ver essa coisa É claro que depois isso foi visto com um certo rigor e seriedade. E a gente pode até conversar outro dia como que a Ilíada se torna objeto de disputa, tá? Se torna objeto de exegese profunda, e talvez nem fosse algo desse caráter, né? Talvez nem fosse algo que tivesse que ser levado a esse rigor, né? Ou pensado com esse rigor inteiro. Mas a gente sabe, afinal de contas, um texto que depois se torna um texto praticamente bíblico para um povo, difícil também de não se adentrar aos pormenores daquilo ali. Então essa é a segunda coisa que a gente vai comentar, é que existe também aquilo que o Carpo, tá? O próprio Otto Maria Carpo vai dizer que foi o outro lado da moeda. Quem era o outro lado da moeda? Era um outro poeta cuja vida também é um mito, que é Hesíodo. Tá? Hesíodo também teria sido o segundo dentre esses, tá? Dentre os mais antigos, que teria compilado o nome dos deuses, teria compilado a origem de tudo ali, tá? Mas Hesíodo está fazendo um trabalho diferente de Homero, não é a mesma coisa. E ele teria sido o cantor dos proletários, teria sido o cantor da gente mais pobre, diz o Otto Maria. E é verdade, o próprio Hesíodo era um pastor que vivia ao pé do Helicon, se não me engano, né, do Monte Helicon, de onde vinham os deuses que estavam lá na poesia dele. E porque viriam de outro monte, se ele não conhecia outro monte, ou se ele estava tão distante de outro e morava perto do Helicon, ele podia dizer que os deuses desciam de lá, e o testemunho dele era verdadeiro, ora. Tá? Então os deuses vinham de lá, do Helicon, desciam, conversavam com ele, as musas vinham e inspiravam ele. Então nós vemos aí em Hesíodo, ele vai ter essas duas obras importantíssimas que vão ser um marco dessa literatura grega antiga, tá? Que vai ser a Teogonia, primeira delas que a gente pode falar, e os trabalhos e os dias. A Teogonia nos vai dar ali quase a árvore genealógica desses deuses, tá? Nos vai dar a arquitetura aí das famílias dos deuses, e é muito interessante. Aquilo ali é quase impossível de decorar de primeira, né? Quer dizer, é quase impossível. É impossível da gente sair
2 vezes aquilo ali e compreender até, é muito complicado, mas a primeira coisa que a gente percebe é que há uma coerência muito profunda entre o início de tudo, entre os 2 primeiros ali, né, até entre, por exemplo, a ordem, né, aquilo que seria depois a ordem que veio desse caos, que seria a primeira noite, né, depois, na verdade tem a noite, tem o caos, e aí depois tem, enfim, aquilo se subdivide parece uma subdivisão em categorias, tá? É um negócio impressionante. E a segunda coisa que a gente pode falar sobre essa época de Zildo, que é muito importante aqui, é que não existia escrita, não existia alfabeto. Essa é a segunda coisa mais importante que a gente tem que lembrar aqui. Não existia um alfabeto para ele registrar toda essa ordem das divindades e toda essa ordem das potestades. Como ele poderia fazer isso sem alfabeto? Ora, nós não podemos fazer nada hoje sem escrever lá no grupo do WhatsApp, lá, o pessoal que tem a profissão de marido, escrever lá no WhatsApp da mulher lá, tem que lembrar disso. A gente não consegue fazer nada. Como que um cara consegue memorizar, né, algo que a gente não coloca em menos de 100 páginas aí, que são, né, 2 poesias enormes? Bem, na verdade o único modo deles guardarem alguma coisa era assim, tá? Então não existia outro modo, não existia nenhuma técnica talvez para fazer um pergaminho, não existia talvez nenhuma técnica entre o povo, ou seja, o papiro estava muito longe, embora já existisse, né, e já fosse muito bem usado no Antigo Egito, ok, mas estava muito longe de Hesíodo, tá? Então, e o alfabeto, então, os gregos começaram a ver depois da época de Hesíodo. Então o que ele tinha? Ele tinha ali uma certa... A própria poesia dele, ela é toda regrada, ela tem essa obrigatoriedade de ser regrada. Se ela não for regrada, a memória não fixa aquilo ali, tá? Isso é uma coisa interessante, o pessoal fica pensando, a métrica, não sei o que, a musicalidade. Não é só por musicalidade, olha, isso aí é pra gente guardar, tá? E quando a gente tem aquela regra, né? Tu vai ler um livro de poesia. Se tu lê um poema e gostou, tu escolhe, tu tem 2 opções. Ou tu vai nunca mais ler aquilo ali, ou tu vai memorizar aquele poema. Tá? Então tem mais ou menos essa brincadeira entre o pessoal que gosta de literatura, que é assim, ou tu esquece isso aí, nunca mais olha, ou tu memoriza agora. Tá? E guarda no coração. E segue adiante. Segue a tua leitura adiante. Tá? Mas a ideia é essa. Hesíodo, ele escreve depois os mitos que vão dos cultos mais antigos que ele conhecia até os mais novos. Ali ele compila. Então isso é que a gente pode chamar também de início da literatura grega, tá? Ele seria o outro lado da moeda. E olha só que interessante, o que ele faz ali não é nada mais nada menos do que compilar uma série de mitos e ligar aqueles mitos também ao que ele vivia. Essa poesia, os trabalhos e os dias, na verdade foi uma poesia que ele fez para o irmão, que era um cachaceiro vagabundo, que ficava solto, largado, não queria trabalhar. Ele falou, eu vou mostrar para ele, eu vou provar para ele que se ele não trabalhar, é o próprio Zeus que vai punir. E ele começou, né? Quer dizer, ele não escreveu, ele fez assim, né? Então ele começou a fazer na cabeça dele aquilo lá, tá? Então então o que ele fez? Ele montou uma história, ele montou um mito para o seu irmão. E é isso que a gente faz hoje. Olha só, eu vinha conversando numa conversa há um tempo já com o professor Clístenes, por exemplo, e a gente conversava sobre isso. Hoje, o que fica, né? A gente está numa época que a gente está na época do Facebook, tá? Então o pessoal vai disputar, praticamente eu já dei até o nome, Disputatio Facebookiana, tá?
a disputar se o facebookiano é um negócio assim, são argumentos atrás de argumentos e a pesquisa não sei da onde, não sei o que. Então como é que a gente vai fixar algo que a gente vê que é importante, por exemplo? Como é que nós vamos fixar isso na cabeça de uma pessoa, por exemplo, nós temos um trabalho de apostolado, nós queremos fixar na cabeça de algumas pessoas lá algo de virtudes, por exemplo, tá? Nós queremos dar alguma ideia de virtude hoje. Bom, não adianta a gente começar dizendo assim, olha só, eu vou explicar aqui o que são os movimentos da alma e vou mostrar por que você não tem essa virtude tal aqui. Tu acha que alguém vai se convencer com um negócio desse? Ninguém vai se convencer com um negócio desse. Tu precisa de histórias, tu precisa de historinhas, tu precisa de mitos, tá? Então, por exemplo, no caso do aborto, vamos supor, tá? Quanto à questão de aborto, a melhor coisa que se faz é criar histórias, é espalhar histórias, espalhar o terror sobre o aborto. Então nós vamos contar histórias sobre aquilo ali, e aquela história, querendo ou não, aquela pessoa que ouviu aquela história e aquela história pegou o coração daquela pessoa, ela pode dizer, não, mas eu vou averiguar os fatos e tal. Quando ela olhar os fatos sem mesmo perceber, sob a luz daquela história que é real, pode ser real ou não, aqueles fatos podem se encaixar muito bem naquela realidade que ela já imaginou. Tá? Então a gente está vendo aqui, né, na prática como que acontece essa coisa do mitos antecedendo o que depois vem a ser o outro tipo de discurso. Tá? E hoje é tudo assim. O que é uma propaganda? Uma propaganda não é nada mais do que uma pequena historinha de 30 segundos ali. Ou que é eu estava vendo esses dias, né? A Bianca, minha esposa, baixou lá o tal do TikTok ali, aquele negócio pra gente ver aquelas porcarias e rir um pouco, né? Tá, beleza, tem uns negócios engraçados, tem uns negócios horríveis ali, né? Mas assim, é 1 minuto, em 1 minuto alguém te conta uma história com início, meio e fim e pode te emocionar. Se a pessoa for boa, em 1 minuto ali ela pode deixar o teu dia até mais triste, pode deixar o teu dia mais alegre. Ou seja, em 1 minuto a gente pode consumir uma história. Tá? Então, isso é o poder do discurso mitológico. É isso que ele faz. Ele dá a música para a vida. Ele dá a música para a imaginação. A ordem dessa música, como vai ficar, o tempo, a regra, é outra coisa. Tá? Isso vai ser uma outra. A estrutura da música a gente não vai pensar ainda, mas ela já está lá. Então é a mesma coisa. Quando nós ouvimos uma música, a gente não precisa que venha um professor de música, um pianista nos contar. Olha só, você ouviu isso? É assim, ó. Vou mostrar que tem ordem e harmonia aqui. A gente pega aqui a partitura, olha só, olha esses acordes. Aqui tem, né, uma oitava acima, depois. Não, ele não vai precisar explicar que ali tem beleza, ou que ali tem harmonia, ou ninguém vai precisar te explicar ou te mostrar em cálculos ou em números que há harmonia em alguma coisa ou outra. Tá? Isso tudo é ridículo e nós sabemos. Tá? Essas coisas elas não precisam da apresentação da estrutura explícita em outros símbolos para que nós a percebamos. Então, isso são os mitos. Deixa eu ver quanto tempo. Mais uns 15 minutos, 20 minutos. Tem mais uns 15, 20 minutos? Tá. Então, um dos mitos, agora só para a gente completar e mais ou menos fazer uma viagem um pouco mais pelos mitos que circularam, tá? A gente falou da Ilíada, da Odisseia, aí bem rapidinho, né? Falamos aí dos trabalhos e os dias, contamos o mito principalmente de Homero e de Hesíodo, tá? A gente pode voltar um pouco aí, tá? Como eu tinha mencionado antes, lá em 2000 a.C. existiu um povo cretense e lá teria existido um primeiro rei, o rei Minos, o primeiro rei do que se fala do grego. O rei Minos, então, eu não sei se todos conhecem a história do rei Minos.
ele teria pedido, ele fazia suas, né, prestava culto ao deus, ao que se dizia na época que seria um deus Vulcano, alguma coisa assim, mas na história, se não me engano, se diz que ele prestava culto ao deus Poseidon. E em certo momento ele pediu ao Deus que lhe entregasse um touro, que lhe entregasse um touro muito bonito para o sacrifício. Esse Deus entrega então um touro perfeito, branco, brilhante, né, com todos os músculos nos lugares e muito mais belo do que todo o rebanho do rei Minos, que era, na verdade, um rei muito abastado. Tinha um certo poderio sobre a região e sobre tudo aquilo lá. Acontece que Minos acha aquele touro tão belo que ele resolve escondê-lo entre o seu rebanho. Então, ele resolvendo esconder o mito no seu rebanho, o mito, olha só, eu já estou, vou beber até mais uma água aqui. Então, resolvendo esconder o touro entre os seus bois, logo depois o Deus vem cobrá-lo, né? Então, eu não vendo o touro que eu te dei para o sacrifício aqui no próprio sacrifício, o que aconteceu? Ele, não, mas tu não viste que este é o touro que tu me deste? E o Deus disse, não, eu vou te punir. Então, a punição desse Deus foi que a esposa de Minos, Pasífae, acho que é isso, Pasífae, tivesse de conceber um filho daquele touro. E esse filho é o tal chamado Minotauro. Tá? Esse Minotauro era um monstro com cabeça de touro e com corpo de homem. Então ele nasceu da esposa ainda, olha só a punição, né? Ele nasceu da esposa de Minos, e Minos teria de criá-lo quase como um membro da família ali, intruso. Olha só que interessante isso, ele teria de criar aquele monstro ou tratar aquele monstro meio que como um membro da família, meio intruso ali naquela situação. Então ele resolve pedir a um engenheiro que fugia de Atenas, o engenheiro Dédalo, que fugia com seu filho Ícaro, e para quem não sei se alguém já conhece esses nomes, né? Então ele resolve pedir àquele engenheiro, na verdade era uma troca para que aquele engenheiro pagasse por algumas peripécias que teria feito lá em Creta também. Então esse Dédalo, como ótimo engenheiro, como praticamente discípulo e praticamente parente de Vulcano, que era o deus de todos os fabricantes, né, dos arquitetos, dos designers, né? Brincadeira, designer, esqueçam isso, tá? Mas então Dédalo, ele podia construir qualquer coisa, e ele então deve construir um labirinto para que aquele Minotauro fique aprisionado e possa viver naquela cidade sem maiores problemas. E ele era um Minotauro, né, sempre com muita fome, e precisava do seu alimento diário, do seu alimento mensal, digamos assim, anual também, né? Então tinha lá uma certa taxa que ele praticamente cobrava para se manter ali normal, né? Quieto, tranquilo, entre a população cretense, tá? Que era carne de jovens, simplesmente carne de adolescentes, de jovens, né? Meninas, homens e meninas, né? Homens e mulheres virgens, tá? Então Dédalo constrói esse labirinto, e a gente já sabe, ele fica aprisionado no labirinto que ele mesmo constrói, ou seja, o próprio rei aprisiona ele no labirinto, e ele fica sem a saída. Então ele vai lá e constrói, e precisava fugir também, então ele constrói
mais ainda por cima as suas duas asas e faz com que Ícaro construa também as suas asas. Ele ensina o seu filho, que estava lá desconfiado de que aquilo ali não fosse possível de modo algum, mas ele ensina o filho a construir, a fazer aquelas asas, e ele ensina ainda o filho dele a bater as asas e voar. E numa certa explicação ele diz: Ícaro, tu não podes voar muito alto a ponto de queimares a tua cera, e também não tão baixo a ponto de molhares as tuas asas. Mas Ícaro, como nós sabemos na história, ele voa tão alto, ele quer ver de tão alto aquele mundo que ele não conhecia, que a cera derrete e ele cai ao mar, cai no Mediterrâneo. E esse é o fim da história aí de Ícaro, né? Então, depois nós sabemos que que alguém tinha que fornecer esses jovens para esse Minotauro também, tá? Quem deveria fornecer os jovens ao Minotauro era um outro rei, que, pobre coitado, era subjugado também pelo rei Minos, e dava 7 jovens, 7 virgens, mulheres e homens, tá? Então ao total 14, para que o Minotauro devorasse todo o ano. E numa das expedições, numa dessas idas, vai o seu filho, né? Então quem era esse rei era Egeu e o filho era Teseu, e Teseu vai junto lá disfarçado, até que ele consegue, chegando em Creta, Teseu consegue uma amizade, né? Consegue fazer uma amizade com juras de amor para Ariadne. Acho que, não sei se vai ser Ariadna ou Ariadne, mas eu vou falar Ariadne, tá? Então, para Ariadne, e ele jura o amor por ela, e ela também promete se casar com ele. Ela entrega ali um fio, que seria o fio feito pelo próprio Dédalo, para que ele pudesse se orientar dentro do labirinto, e ele consegue fugir. Então consegue adentrar o labirinto, matar o Minotauro e fugir de lá a salvo, e depois ele deixa Ariadne numa ilha sozinha e volta para casa. E nós sabemos também que Egeu depois acaba cometendo um suicídio porque o próprio Teseu deixa que a vela escura seja a vela do barco da volta. E a vela escura significava que a missão não deu certo, né? Mas na verdade foi um esquecimento do próprio Teseu. O que é, agora eu acredito que a maioria de vocês já tivesse ouvido essa história, se não lembravam de todos os detalhes, e também não contei exatamente todos os pormenores, mas vão lembrar aqui mais ou menos dessa sequência. Talvez até não lembrassem das histórias, mas não lembrassem que existe uma espécie de uma sequência nisso tudo, tá? Mas o que é importante da gente entender aqui é que depois que esse mito foi uma história tão conhecida entre os povos, que ele recontava algo que ele era muito interessante. Primeiro de tudo, se via muito de realidade nisso. Mas ninguém voa com asas feitas com cera e penas de ganso, e também ninguém também talvez nunca tivesse existido um monstro desse tipo. Não, mas é alguma coisa, tá? Então a gente tem várias atitudes diante disso. A gente pode pensar: nossa, isso é muito profundo, eu vou fazer uma exegese desses mitos. Não precisa fazer uma exegese de nada, tá? Embora muitos tenham tentado fazer exegese de praticamente tudo, e até hoje fazem em alguns blogs aí que a gente tem na internet, tá? Exegese de mito, exegese de filme e tal, sabe? Mas o que acontece que é interessante, alguns historiadores do século... Eu não quero errar para vocês, tá? Eu só vou lembrar. Eu acho que foi do século XIX, tá? Alguns historiadores do século XIX resolveram, então... eles não eram só historiadores, mas eram empreendedores, eram engenheiros. Resolveram comprar terras em Creta para começar as investigações. Ótimo. Um maluco lá achava que pudesse existir o tal do labirinto. Então imagina essa situação. Bom, é que nem a história do outro maluco, aquele Porra, não posso me esquecer o nome dele.
Enfim, daqui a pouco eu lembro. O alemão que descobre Troia, o Schliemann, tá? O Schliemann também. O Schliemann, ele é o último louco da Terra que cultuou Zeus. Tá? Aquele ali é maluco mesmo. Mas a gente está falando de uns outros caras assim que também eram malucos nesse sentido. Eles acreditavam que lá poderia ter ainda algum resquício dessa história, né? Então, quando eles vão para Creta, compram as terras, começam as escavações, bingo! O labirinto estava lá, ou algo muito parecido com o labirinto. Tá? E até hoje tem alguma reconstrução disso. Mas acontece que eles descobriram também outras coisas interessantíssimas, tá? Que aquele povo não era um povo, não teria sido povo grego. Não era um povo das mesmas origens dos aqueus. Não era o mesmo povo que tinha as habilidades desses, né, ou que tinha o mesmo contexto histórico daqueles da Ilíada e da Odisseia. Ora, o que aconteceu? Bom, as histórias deles foram praticamente se mesclaram com as histórias de todos os outros, certo? E se diz também que aquele povo acabou de um modo repentino e não se sabe exatamente, não se tem assim uma explicação de se foi um povo que acabou gradualmente ou se eles de repente sofreram um ataque ou teve um terremoto ou teve, por exemplo, uma erupção vulcânica como no caso de Pompeia. Ninguém sabe o que aconteceu, tá? Mas a verdade é que aquele povo acabou do nada, mas a história persistiu, tá? E a outra coisa interessante que se descobriu pelo mito de Minos, tá? Foi que Atenas naquela época também tinha que pagar tributos e aquilo ficou muito... aquela parte teria sido adicionada depois, né? A parte dos jovens atenienses e de Teseu talvez tivesse sido colocada posteriormente a um mito mais antigo ainda, porque aquilo ali teria sido a dor e o resquício da dor dos atenienses, certo? Então a gente vê que como que é essa mistura entre o mito e a história, como é a mistura entre a imaginação e aquilo que realmente de fato acontece. Agora, não é meu trabalho fazer isso em 5 minutos, né? Mas a gente poderia começar a imaginar aí onde uma coisa se separa da outra e tal. Tem um livro sobre isso, né? Eu estou me baseando num livro que eu li exatamente sobre isso, a tentativa de separação do mito e da história, onde que uma coisa começa, onde que outra acaba, tá? Mas a nossa conversa aqui é justamente para deixar isso bem claro, de que a história desses povos antigos e de que a imaginação desses povos antigos e as próprias capacidades que surgem de cada um, os próprios acontecimentos que dirigem ainda na prática a vida dessas pessoas, ela é uma construção primeiro imaginativa, né? Primeiro mitológica, e depois ela vai ganhando aos poucos esse discurso mais racional, ou às vezes o mito se aprimora justamente para alcançar mais do logos, vamos supor assim dessas palavras, tá? Mas a ideia é justamente esse panorama, uma viagem aí por esses mitos, por esses principais mitos que depois vão originar o que? Simplesmente vão originar o Ocidente, a nossa língua, né? A língua latina, a própria língua grega do grego ático, que vão depois vão religar a origem lá dos tais dórios, a origem dos deuses, que teria sido um povo ainda que chega mais tarde lá na Ática e no Peloponeso. Então a gente vai começar a ver que tudo isso é o chão, é o início da terra, né? É a terra da imaginação do Ocidente. É a mitologia e a própria mistura da mitologia com a realidade na imaginação e na vida prática também, por que não, de todos esses povos até hoje.
Então nós somos seres que não vivemos sem uma coisa e outra, certo? Basicamente essa a mensagem. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Eu vou tomar um café agora. Qual é o nome do livro que tu... É o... Deixa eu ver se eu lembro o nome do livro, tá? Como é que é mesmo? Quem é o autor? É o Hidro Montanelli, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Eu quero só deixar uma... Eu fiz um comentário um dia num grupo de WhatsApp que é dos meus colegas médicos, que será interessante. Por causa da história da mitologia e de mitos e de coisas do gênero, porque hoje em dia mito se tornou sinônimo de mentira, né? Ah, é verdade. Isso é muito interessante se falar, porque toda vez que a gente fala de mito ou de mitologia, as pessoas pensam assim, esse é um negócio que nunca existiu, não existe, é uma mentira, ou coisa do gênero. Que é um mito. Isso em si já é um mito. Isso em si é um mito. Metamito. E aí o que aconteceu? Eu até vou ver se eu acho aqui a tirinha. Que tinha uma tirinha, obviamente com alguma intenção política, óbvio, né? Dizendo que era... Esse pessoal da medicina, olha, vou te contar um negócio. Tá difícil. Quem faz ciência deve ser curioso, duvidar, estudar, descobrir. Ciência produz conhecimento, o conhecimento destrói mitos. Tá? No caso, o que ele está querendo dizer é que, tipo, como se o conhecimento fosse acabar com a parte de mitologia no sentido de você criar histórias que explicam a realidade, né? E obviamente aqui mito seria o negócio que eu falei com o Bolsonaro. E aí assim, eu tenho uma raiva desgraçada disso aí. E eu juro pra vocês que eu me seguro pra não responder essas coisas, mas aí eu acabei botando assim, quem faz ciência acima de tudo tem que estar sinceramente em busca da verdade e ser honesto. É a primeira coisa. Essa de que conhecimento destrói mitos também é um mito. Primeiro, tem que saber o que é ciência, qual é o limite do conhecimento que a ciência pode gerar. Depois, definir o que é mito. Já adianto que não é sinônimo de mentira. E daí se entende por que o fato de não existirem unicórnios, por exemplo, não destrói o mito do unicórnio. Tu não queria brigar mesmo? Tenho, ninguém me respondeu. Quieto. Né? Mas é aquela coisa, as pessoas entendem assim, porque assim, é uma coisa óbvia, então assim, conhecimento não destrói mitos, nunca destruiu nem nunca vai destruir. Né? É a mesma coisa, é exatamente o exemplo que eu quis dar, um exemplo idiota, mas é isso aí. Tu sabe que não existem unicórnios, não tem unicórnio, não existe isso. Destruiu alguma vez o mito do unicórnio? Nunca destruiu muito. Entendeu? Eu pergunto o que eles entendem por ciência. Entendeu? Eles definam. Porque tu nunca pode... Mas foi o que eu falei, eu disse, eu quero que você... Não, e até quando tentaram mudar o nome do unicórnio pra My Little Pony, não conseguiram... Então assim, essa parte de você definir... Eu não sei, tu tem uma ideia clara de quando aconteceu essa parte, porque pra mim isso vem na questão do cientificismo que a gente tem desde o século... Talvez 18 ali, 1700 alguma coisa. É assim, eu não sei exatamente a origem, mas eu sei que Chesterton, o único texto que eu li de Chesterton, tá? O único texto que eu li de Chesterton. Mas eu tenho muita coisa pra ler de Chesterton. Dá um desconto. Tem que ler lá em grego, lá o negócio lá. Não é mais justificativo. É Chesterton pra se distrair. Tem que ler lá em grego lá. Não, mas o único texto que eu li de Chesterton, ele explica que ele começa o texto já falando assim, mito é uma mentira pra contar uma verdade. Pra mim é isso aí. Por que ele começa esse texto? Porque ele estava vendo o academicismo da época dele, que era assim, estava se tornando nojento já, porque
toda e qualquer história era encaixada assim. Não, aqui nós vemos mais um exemplo, uma história já com dualidade. Aqui, esse monumento é um monumento fálico, assim como este, que é um monumento fálico para mim, e este também. Tudo é monumento fálico, tudo é história de dualidades, tudo é como é que é? A união ou a luta entre opostos, tudo entende? Tudo se encaixa numa categoria de arquétipo e pronto. Olha, isso é ridículo, entendeu? Isso é um negócio mais ridículo, até porque, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, eu assisti mais de, sei lá, de 300, na minha infância, né, assisti mais de 300 episódios do Power Ranger que eles podiam ser, se alguém vier, tudo igual, sabe? Então acontece a mesma coisa, depois ele se transforma em Megazord no final, mata, não sei o quê. Não, porque o Power Ranger azul não aparece no episódio 13. Isso é muito importante, tá? A criança, ela tem isso, entende? Ela sabe que não é igual, entende? Ela sabe que mudou alguma coisa. Bom, é exatamente esse o poder da narrativa, né? No momento que tu muda uma narrativa, tá? Aí o pessoal, o Clístenes já vai, né? O Clístenes, ele é pior ainda, tá? Eu tô falando um negócio aqui, mas ele é muito pior porque ele já vai assim, ó. Pra quem não conhece, o Clístenes é o que vai voltar para reassumir o trono do Instituto Hugo de São Vitor, tá? Ele tem o trono à distância dele, mas por enquanto é meu. O retorno do rei. Tá? Então, o retorno do rei, graças a Deus. Vai me livrar desse parto por enquanto. Mas o que ele ainda diz que ele ainda vai dizer que poxa, agora eu fiz a piada e esqueci, né? Mas ele ainda vai falar um negócio sobre isso da repetição. Não, agora eu lembrei, ele vai dizer que ninguém deveria ser punido por plágio, porque plágio é um conceito idiota. A literatura foi feita, foi um continuar de plágios e plágios e plágios e plágios. Isso não deveria ter punição para isso, plágio, né? Eu já acho que lá no campo do design, se a gente disser um negócio desse, por exemplo, a gente sai mais espancado, mais ferido fisicamente do que se a gente falar bem do Bolsonaro no meio do negócio. Mas é que talvez seja aquela coisa, porque se você é capaz de pegar uma história que já foi contada milhões de vezes e contar ela de uma forma completamente, tipo, uma chave de leitura nova, acabou tudo. É o teu talento, horas, entendeu? Tu tem que ter essa... Tu pode mudar um personagem, tu pode arrancar um personagem de lá. Pronto, é outra história. Calma aí, né? E a questão toda é sempre essa, assim, de você ter essa narrativa. Mas o que me deixa mais bravo dessa história toda é exatamente essa história de achar que mito ou mitologia não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, porque não. Se trata de histórias fantásticas que nunca existiram. Superstição. É aquela coisa de gente que não assiste filme se não for baseado em fato real. Me dá um nojo. E tem uma história. Real já é uma coisa mentira, porque há muitos anos O que é um fato real se não uma narrativa, né? Aí tem uma história do Eric Wegelin que é muito engraçada. A professora, se não me engano, eu não lembro exatamente como é a situação, né? Mas uma professora dele pede para ele explicar como que com a batata ali e os circuitos ele acende, né? Qual é o processo até ele conseguir acender uma pilha com a batata, né? Que ele tinha que, né? Ou melhor, acender uma lâmpada com a batata sendo uma pilha. É isso aí, beleza. Aí ele pega e diz assim pra ela: mas professor, essa é a parte mais importante, né? Que a outra eu praticamente desprezo. Mas a parte que ele diz assim pra professora dele: professor, esse processo é tão gigante, tão absurdo, eu não sou capaz de explicar aqui nesta aula, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se alguém tiver que explicar o processo do modo como a professora acha que ele vai ser explicado ali pela aula que ela deu, por exemplo, ela acha que aquela explicação dela é completa, que mostra, né, todos. Então beleza, então se ela é completa mesmo, então ela tem que começar lá da teoria das cordas. Eu não aceito se não começar da teoria das cordas. Eu não aceito se ela começar a explicar ali que as partículas ondas da batata, entendeu?
não dá, entende? Então a gente liga uma mentira para explicar uma verdade. A maioria das coisas é mais ou menos assim, tá? A física ela usa de um modelo ideal para... Tem uma física aqui, cuidado. A física, a gente vê os modelos mais ideais em física, mas para se aproximar mais da realidade. Exatamente. Aquele modelo real. Por que Newton foi lá, fez tri bonitinho lá as equações, pô, ele fez um baita de uns livros com os desenhozinhos, setinha e tal, tudo bonito. Aí veio o Einstein e disse assim, não, eu vou te corrigir aqui em tudo. E a gente pega e queima esse negócio. Não, é que é o que é uma equação? Essa é a primeira coisa que eu estou colocando lá. Ó, pessoal, propaganda, atenção. Tá? Vocês leiam o livro do Instituto Hugo de São Vítor agora, Trivial e Quadrivial, tá? Uma introdução ao Trivial e Quadrivial. Vocês vão lá na minha... volume de 12. O primeiro volume de 12. Deus que se produza. Ela aprovou sem ler a minha parte ainda. Tá, mas ali, então eu coloco ali no quadrível ali uma coisa muito importante que sumiu. Eu acho que a principal coisa do quadrível, que naquela época estava mais próximo dos estudantes, sumiu de vez, assim, né? Evaporou. Que é entender uma equação ou a própria matemática, ali, quando a gente utiliza um símbolo de uma operação, como uma historinha que a gente está contando. A gente se perdeu disso. Às vezes uma equação está contando tantas histórias, que a pessoa que não notar isso, ela nunca vai entender matemática. Ela vai dizer que aquilo ali é horrível de complicado, não sei o quê. E para alguns aquilo é muito tranquilo. Mas por quê? Porque alguns naturalmente olham para aquela equação, testam ali alguma coisa, entenderam aquela história anterior à equação, e com aquela equação conseguem montar ainda as outras histórias que são as consequências, né? E de causa e consequência naquilo ali e tal. E nota, o que a gente nota? A gente nota que uma equação e aqueles símbolos que estão ali, eles contam primeiro uma história, que os personagens são números e os símbolos de operações são ações dos números, são como verbos, por exemplo, e a gente está falando ali praticamente de uma linguagem. Tá? Então, quando a gente está falando de uma equação, a gente está falando de uma linguagem que expressa várias coisas ao mesmo tempo. Tá? A gente não está falando de uma coisa... a gente não está falando de um gráfico desenhado no papel. A gente está falando de uma coisa que liga, né? Ou seja, a gente está falando de toda uma série de... Por exemplo, numa equação, nós estamos falando de uma série de resultados em potência ali naquela equação. Olha só o absurdo que é um negócio desse. E quem é que vai entender uma coisa dessas? Tá? Quem é que vai compreender? Só vai compreender algo bem assim e vai estar pronto para estudar essas coisas quem tiver ouvido muita historinha. Então, quanto mais histórias a gente ouvir, mais a gente começar na infância ouvindo história, a gente ouve a complexidade da história dos personagens, a gente vai começar a personificar, vai, assim, devagarinho, sem perceber, personificando peças ali daquelas equações, daquelas coisas que parecem sem alma, praticamente. Desalmados são os professores, na verdade. Mas a gente vai começar personificando ali, ou seja, transformando aquilo ali quase num personagem para poder entender o que quer dizer, né? Para entender o que tem ali em potência, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na física, o que a física é? A física é uma tentativa de aproximação. Ela tenta descrever a realidade ali por essa relação da potência de resultados, né? Resultados em potência que uma equação esconde ou que aquilo ali tenta descrever. É muito interessante na engenharia, então, que na engenharia, como abandonada, assim, às vezes deixa de namorar um pouco a física e vai usar umas equações mais que são específicas ali do pessoal da engenharia, né? Que é o pessoal que descobre. Enquanto estavam os estudantes na universidade estudando o artigo científico, estava o cara lá na empresa fazendo as equações que os estudantes universitários iam usar 10 anos depois. Mas enfim, o que acontece é que no fim das contas, os engenheiros, por exemplo, às vezes pegam um fenômeno
e não fazem como os físicos que tentam encontrar a origem do fenômeno, mas eles vão picotar aquele fenômeno em várias partes e dizer, bom, a gente vai explicar aqui um pedaço, o outro, não sei o que, e azar. É assim que a gente vai lidar com isso. Sala de aula. Essa É isso aí, né? Vamos provar como ela veio, acreditem em mim, tá aí o formulário. Daí o formulário é assim, ó, a gente põe aqui, funciona, entendeu? E eu descobri a constante. Eu treinei 20 mil constantes na minha calculadora no computador. Eu descobri. Teve até um aluno do colégio militar que descobriu uma constante, ganhou o nome dele e tal. A técnica dele foi essa. Foi treinar exaustivamente as possibilidades de constantes para se encaixarem naquela equação. Daí vem, assim. daí vem a própria gravidade, né? A gente não sabe como é que funciona, a gente sabe que funciona, sabe que funciona, calcula. Sabe aplicar isso na realidade, né? Órbitas e tal, mas assim, explica exatamente como é que funciona essa atração pelas massas. Só acontece, né? A maçã caiu na cabeça de Newton e ele descobriu. É assim, né? Entendeu? É isso aí. É assim. Oi, Diga. eu tenho um dos meus filhos é matemático. Então ele, toda a equação que eles fazem tem que ter a parte filosófica toda, ou seja, uma descrição passo a passo, porque não adianta chegar no resultado. Isso não importa. O medo de a coisa menor. Eles têm que descrever todas as fases até justificar por que foi aquele resultado. Isso é impressionante, porque eu sabia, mas pegar umas provas dele não vai na descrição de tudo. Exatamente. Exatamente. Por isso que os matemáticos são excelentes filósofos. Não, essa história que tu conta por exemplo, essa descrição até chegar ao resultado, o que é? É a história do processo mental. Ou seja, tu vai contar a história do que tu pensou. Sim, do teu raciocínio. Exatamente. Tu vai, e se tu isso é muito interessante. E a complexidade das ciências exatas hoje ela quer te dar termos específicos para partes do teu processo mental. E ela quer que tu use aqueles termos específicos para as partes que tu fores passar. E se tu passar por alguma a mais que só tu sabe que existe, é bom não botar na prova porque o professor não conhece. Entendeu? É assim que funciona. Ele tem que justificar. Eu sei que ele já ganhou coisas assim. Ele que vai por mim, é melhor não botar aquela parte que o professor... É isso aí. Mas ele nunca debatia. Não, exatamente, é uma história. Eu já quase zerei uma prova no ensino médio de física porque eu não usei fórmula, eu usei regra de 3. Olha e aí. o professor falando não, porque isso aqui deu sorte de chegar no resultado. Aí eu, então deu sorte de todos os exercícios que eu fiz. Tipo, na época a gente não podia, tinha que decorar a fórmula, não lembrava, na hora eu joguei ali, deu certo. E era pra ter tirado tipo 8, ele me deu, sei lá, 1. Sabe Exatamente. como é que eu fazia a prova de física? Eu perguntava qual é a grandeza que tu quer no final? Em qual lugar? Eu quero em nanômetros por segundo quadrado. Aí é tua foto. Tu pega os dados do negócio, tu sabe qual é o que A unidade. né? Tu sabe quais são os dados que tu vai usar, tu sabe o que ele tá querendo. E aí tu pega o que é comprimento, o que é tempo, e deu. Já fiz muito disso também. É fácil, é fácil. Não precisa decorar fórmula nenhuma. Sim, mas eu queria fazer engenharia aeronáutica. Sim, a graça era... Eu tava falando sobre isso hoje, eu fiz uma live hoje no Instagram. Tava falando, Não de mim, né? eu tava falando a Graça, vocês conhecem, olha só. A Graça. Não, mostrei a foto da Graça. Ó, a Graça, gente. Não, eu tava falando que todo lugar, até assim, a gente vem em diferentes países assim, e a gente vê no Brasil, sempre tem uma espécie de provação intelectual comum entre as pessoas. Ou seja, existe lá um mito que é o mito de quem se torna Deus ou não, né? Ou seja, o mito da divisão da tua classe de nobreza ali intelectual. E eu estava explicando que no Brasil o mito que reina aí são duas, da aprovação intelectual são duas coisas principais, eu diria. São os vestibulares
desses cursos da aeronáutica, né? Da aeronáutica não, mas ou do Instituto Militar de Engenharia ou do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Ou o vestibular de medicina. Né? Então tem esses dois. Exatamente, mas tem esses dois mitos, assim, de que tu vai alcançar a tua superioridade, de que algo tu vai mudar o patamar, vai se provar a si mesmo e aos outros, à sociedade que você. De que tu tens inteligência, ou pelo vestibular das engenharias ou pelo vestibular da medicina. E olha só, isso é importante que tenha. Pô, isso é um negócio importantíssimo que exista. A emulação, principalmente. Tá? Porque, vamos ser sinceros, que jovem de 17 anos que se preocupa assim em não ser orgulhoso. Ou que vai ouvir assim, ó, não é bom ser orgulhoso, ele vai dizer, é verdade, eu tenho sido muito orgulhoso, vou parar de competir. Não existe isso aí. Olha, é raro, entendeu? Então, até certo período da nossa vida, a gente está tentando provar alguma coisa para nós mesmos. Então, que tenha algum meio de fazer isso. Que seja o ITA, que seja o IME, que seja o vestibular de medicina. É melhor do que ser o Big Brother. É melhor do que ser o Milão, né, do Big Brother, entendeu? Então, isso é muito importante que tenha. Lá nos Estados Unidos talvez deva ser a grande... A fama da tua universidade que tu vai ser escolhido. Eu fui aprovado em Harvard. Harvard já produz umas coisas esquisitas, mas ainda tem a fama de ser aprovado. O cara pode nem querer estudar em Harvard. Ele diz, fui aprovado em Harvard. Né? Hoje eu não sei se o pessoal não vê se o cara é maluco e se ele é são. Daí eles pegam, tu é maluco, beleza. Daí te quer aqui pra estudar. Mas mas a verdade é essa, que sempre há... Todo país tem mais ou menos ali o seu meio de provar a sua inteligência para si e para as pessoas e para as outras pessoas, tá? E isso é um mito também. Então isso é interessante. Daí eu estava explicando que antigamente o divisor de água dos estudos, o grande divisor das águas, era o latim. Era o início que... O cara fala latim, ele conversa com aqueles loucos lá que estudam, que ficam na universidade. Ele consegue conversar. E ele nasceu aqui, entendeu? Então o cara, ele falava latim, ele lia aqueles negócios malucos, pronto. Ele estava dentro já de um lugar especial já. Exatamente, já tinha um status especial, ele já tinha um lugar na sociedade especial. Né? Então, só que a diferença de hoje, graças a Deus a Graça está aqui, ela vai concordar ou ela vai tocar alguma coisa na minha cabeça, tá? Mas graças a Deus não, mas infelizmente, olha só, mudou, né? Mas infelizmente, infelizmente não é tão útil assim para o resto da vida de estudos passar no IME ou no ITA ou até mesmo na faculdade de medicina. O cara vai ver que ele vai se formar naquilo ali e aquilo ali não vai às vezes não vai melhorar a capacidade dele de estudar as outras coisas que estão na alma dele pedindo para serem acesas ali, tá? E aí eu diria, o que vai acender? Lê agora o livro Trívio e Quadrívio do Instituto Hugo de Servita. Vocês vão ver o que ara a terra de vocês, a terra do imaginário de vocês. Então é basicamente isso, a língua que tem a literatura e a literatura da língua. Esse é o divisor de águas, né? E a gente diz que, bom, entre escolher um desafio e outro, né? Eu me lembro que teve uma época que eu pensei, ou fico aqui em Porto Alegre e tal, não sei o que, eu também vou estudar, vou lá pro ITA lá que os caras lá estão fazendo foguete. Daqui a pouco sou eu que vou num foguete desses, entendeu? Mas eu pensei, não, vou ficar aqui estudando latim. Eu optei por um desafio, né, assim, de mais ou menos uns 300, 400 anos antes, assim, que estava em vigência, né, o desafio ali. Né? Mas essa é a ideia, isso é uma coisa que é útil, né? A gente vai ver depois a utilidade, você vai ver por utilidade e pensa, não, engenharia, eu não vou querer calcular nem para montar o telhado da minha casa depois, entende? Não é uma coisa...
Não vou querer aprender resistência de materiais só pra usar numa coisa e outra depois. Assim. Isso é muito chato. Mas a ideia é essa. Eduardo, tem um livro, não sei se você conhece, Deuses, Cúmulos e Sábios. Não conheço. Tá. É dos anos 40, eu acho. Esse livro narra várias descobertas, por exemplo, a descoberta de Troia. Ah, sim, do Schliemann, Eles né? encontraram Troia. Então, esse alemão que encontrou Troia, ele leu 300 vezes a Ilíada. E ia para a região onde a gente sabia que era, e começou a mapear, até que ele se deu conta que ele estava dando do desgaste geográfico. Geológico mesmo, desculpa, de solo. Tá? E daí ele começou a fazer um estudo de todos os fatos que aconteceram, isso, aquilo. E ele começou a cavar e encontrou algumas exatamente como Homero descrevia dentro da Ilíada. E ele chegou em Troia, assim, encontrou, começou a cavar, e Troia era a sétima, tinha muitas edificações em cima de Troia. Era a sétima digamos assim, desses eventos ali, e ele teve certeza porque ele encontrou as joias, umas joias que eram das princesas. Ele começou a cavar e pintelado. É muito interessante, o Schliemann ele era doido de varrer para baixo do tapete, ou como prefere o pessoal, doido de rebolar pedra. Ele ainda, antes de fazer as expedições dele, ele trocava cartas com um padre para encontrar uma esposa para ele. Aí o padre deu as esposas, porque ele pediu um critério específico, elas tinham que saber grego antigo. Esse é o primeiro critério, elas tinham que ser fluentes em grego antigo. E elas tinham que ser gregas, né? Tinha que ser uma grega. E aí o padre trouxe 10, ele descartou 8 e sobraram 2. E daí ele diz assim, bom, descarta essa fulana aqui, porque ela é professora ela passou um longo tempo sendo professora de crianças, então provavelmente ela parece ser autoritária e deve ter desenvolvido esse mau hábito durante o seu trabalho pedagógico. E aí ele não fica com aquela esposa lá, ele acaba casando com uma mulher que acompanha ele em todas as expedições e amava a Troia, né? Amava as histórias. E quem tira foto com as joias é a esposa dele. Quem tira foto com as joias. Ele também, acho que removeu o templo de Zeus, foi ele, né? Que tirou o templo de Zeus de Pérola. Porque tinha um enorme templo de Zeus que está na Alemanha hoje, que o pessoal de lá fica curioso porque levaram tudo para... Mas trocaram por parte da verba para construir um dos palácios dos sultões. Mas esse templo está na Alemanha, é Berlim. Nunca ouvi falar do templo de Zeus, desse templo de Zeus. Eu não sei se... como eu tive em Pérola, a gente viu toda a demarcação do templo de Zeus, justamente, que era um espetáculo, mas tudo foi movido. Sim. É que na verdade até hoje o pessoal fica desconfiado do Schliemann, né? Sim. De que assim realmente se diz que aquela civilização que eles encontraram ali, que aquela cidade que eles encontraram, tinha alguma coisa a ver com a época da Ilíada, né? Ou Corona. Covid. E uma coisa interessante dessa Troia, né, de Troia aí nessa época, é que o que os historiadores dizem da história da Ilíada é que Troia teria sido um povo que se refugiou de origem dos pelasgos, então ela tinha origem de um povo mais antigo que os aqueus, mas que tinha se mesclado aos aqueus e que eles tinham muitas relações em comum, tanto é que Troia falava a mesma língua dos aqueus, falava a mesma língua daquele outro povo grego. E que que eles tentavam recuperar lá algumas riquezas lá naquele espaço e queriam dominar ali aquela região do Estreito também, onde fica ali a Turquia.
Então, a outra incursão, a outra viagem que teve, que é muito importante na mitologia, eu acabei, é impossível mencionar todas aqui, né? Mas que é a viagem dos Argonautas. A viagem dos Argonautas acontece pela mesma região. Sim, que é pela maçã, né? A maçã de ouro. Não, o Velocino de Ouro, é o velo do carneiro dourado. Uhum. E então essa outra viagem também foi uma viagem tão importante quanto, teria sido mais antiga ainda do que a Ilíada. E foi uma dessas outras tentativas, né? Foi uma outra tentativa de resgatar o que teria ficado lá naquela região, tudo que teria sido um tesouro antigo daquele povo dos Pelasgos, né? Que seria um povo do mar, tá? Era um povo que navegava, e os aqueus eram um povo que não navegava. Os aqueus aprenderam a navegar na marra, era para fazer esse tipo de coisa, né? E nossa, isso aí vai tão longe. Né? Isso aí tem. Provavelmente vocês me encontram daqui a 10 anos e eu já vou vou fazer uma aula muito melhor. Fazer uma aula com mais detalhe, é de 4 horas aí. Um curso, né? Fazer um curso, a gente veio fazer um curso daí. Curso bem ordenadinho assim, de mitologia, né? Aí eu vou roubar até o título daquele, não sei o nome, do professor de cursinho aí que faz umas aulas de história na internet, que é não vai cair no Enem, uma coisa assim. Qual é o nome daquele professor? Não sei o nome. Eu não sei, aí você assiste essas. Mas é engraçado. Poxa, vocês estão à vontade, viu? Por favor. Senão não precisa ficar aqui. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Não, vamos jantar agora. Vamos jantar? Vamos. Então, beleza.